amigos preletores e líderes da iluminação, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com todos vocês, estudando o ensinamento da Seicho Noye e compartilhando conhecimentos, informações. E estudar o ensinamento da Seicho Noye é maravilhoso sempre, não é? Então agradeço bastante pela oportunidade e vamos então hoje, nesta aula virtual, estudarmos um pouco sobre a oração perpétua. Na verdade, mais um pouco, né? Porque nós já em diversas oportunidades pudemos aí estudar sobre a oração perpétua. Em 2013 nós tivemos o CTP divulgando a verdade com convicção e eficiência, né? Então aqueles que participaram desse CTP puderam então estudar maneiras de fazer a divulgação da oração perpétua. E no ano passado também nós tivemos o CTP Santuário Roso, né? Cujas aulas estão contidas nesse plano de estudo de 2017 e tivemos também com a professora Maria Murakami uma aula sobre oração perpétua. Então muito se falou, né? Muito temos falado sobre a oração perpétua, sobre a sua importância e a importância de divulgarmos para mais e mais pessoas. Mas hoje eu gostaria de abordar um outro aspecto da oração perpétua que não é muito enfatizado nas divulgações, né? Gostaria de, antes de mais nada, rever alguns conceitos, gostaria de falar sobre essa outra perspectiva da oração perpétua e depois no final também gostaria de falar sobre a diferença entre oração perpétua e santo da missão sagrada ou até mesmo a própria missão sagrada. Tá? Então, esse será mais ou menos o roteiro aí da nossa aula e no final nós vamos ter também um bate-papo com a amiga preletora Irani Staub Villaflor Teixeira, que vai nos contar um pequeno relato sobre a oração perpétua, tá bom? Então, dessa forma nós vamos fazer o nosso estudo. Bom, eu gostaria de iniciar então revisando o conceito de oração perpétua e para isso eu gostaria de remeter o nosso estudo ao regulamento dos ritos do Santuário Roso. E aí na tela, então, nós vamos poder ver o artigo 1º e o artigo 2º, que fala o que é a oração perpétua, tá? Então vamos ler aí. Denomina-se apóstolo da missão sagrada espiritual a alma da pessoa que será consagrada na oração perpétua do Santuário Roso do Brasil. Então, basicamente, né, essas pessoas que fazem a inscrição na oração perpétua, elas se tornam apóstolos da missão sagrada espiritual e os seus registros são, então, consagrados no Santuário Roso do Brasil. Tá? E no artigo 2º ele diz o seguinte: a pessoa que em vida demonstrar a intenção de ser consagrada na oração perpétua do Santuário Roso após a morte do corpo carnal, deve efetuar a contribuição de acordo com o valor pré-definido pela Seicho Noye do Brasil como valor de contribuição para a inscrição na oração perpétua. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois primeiros itens. Então as pessoas que desejam receber orações no santuário em caráter perpétuo, ou seja, eternamente, enquanto existir Seicho Noye, elas estarão recebendo as orações lá no Santuário Roso. Então essas pessoas fazem a sua inscrição, efetuam a contribuição e, enquanto vivas, se elas fizerem a inscrição em vida, elas vão então receber a oração no templo de oração da Seicho Noye, que fica localizada lá na academia de Ibiúna. Tá? Então, durante todo esse período em que estiver viva, uma vez por dia, religiosamente, os oficiantes do Santuário Roso vão fazer essa oração no templo de oração pela felicidade, saúde, prosperidade e proteção dessas pessoas que se inscreveram na oração perpétua. E após o seu falecimento, então, esse registro espiritual, né, essa inscrição que foi feita, ela é transferida para o Santuário Roso e lá é consagrada como apóstolo da missão sagrada espiritual e essa alma passa então a receber 5 orações diárias feitas pelos oficiantes da Seicho Noye, os oficiantes do santuário, de maneira eterna, né? Ininterruptamente receberão essa oração. Tá? E uma vez por ano,
essas pessoas que se inscreveram, esses apóstolos da missão sagrada espiritual, são convocados para uma cerimônia especial da oração perpétua, que é realizada na Academia de Ibiúna, no primeiro final de semana de dezembro em japonês e no segundo final de semana de dezembro em português. E nessa ocasião, então, os familiares e amigos daquelas almas que estão consagradas lá são convidados a participar dessa cerimônia. Os nomes são lidos novamente, um a um, para que se reforce o vínculo espiritual, daquelas almas consagradas, e é feita então a leitura conjunta da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, para que essa alma possa se desenvolver cada vez mais, possa se aprimorar cada vez mais, e também pedindo proteção e orientação para todos os descendentes. Então, essa cerimônia é realizada uma vez por ano lá na Academia de Ibiúna. E de acordo com os artigos 3º e 4º desse regulamento, os familiares e parentes também podem inscrever. Então, não é somente a própria pessoa que do seu próprio punho faz a sua inscrição, mas os familiares e parentes também podem fazer a inscrição dos seus entes queridos já falecidos ou ainda em vida, como forma de presente, e também podemos inscrever anjinhos, sejam eles abortados, espontâneos ou provocados. Então, existe todo esse procedimento. Esse é o procedimento para inscrição da oração perpétua e é o procedimento para se realizar as orações. Durante muito tempo, deu-se bastante ênfase nessa questão da oração perpétua para falecidos. Então, sempre tivemos essa conotação de que a oração perpétua era realizada para falecidos, somente para falecidos, e muito pouca importância ou muito pouca ênfase se deu à oração perpétua em vida. Na verdade, existe até uma conotação de que a oração perpétua em vida é uma outra modalidade de oração perpétua, é uma outra forma de se fazer a oração perpétua, Mas, na verdade, se nós estudarmos atentamente, nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos compreender que a oração perpétua em vida é o caminho natural para que possamos consagrar a alma eternamente no Santuário Roso, Então, vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso. O professor Masaharu Taniguchi, ele deu uma orientação sobre os procedimentos da oração perpétua por ocasião de um artigo que ele escreveu para a revista Seicho no Ie no ano de 1959. E sobre esse artigo nos fala o preletor Toshiyuki Yasumiba, que era chefe adjunto do Departamento de Seminários da Academia de Uji. Então, ele escreveu um artigo na revista, ou uma publicação lá da Academia de Uji, onde ele então comentava esse artigo do professor Masaharu Taniguchi de 1959. E olha só que interessante, Nesse artigo, o professor Masaharu Taniguchi falava sobre a construção do Santuário Roso, 1959. Estava sendo construído o Santuário Roso. E aí, então, o professor Masaharu Taniguchi disse que as pessoas que desejarem ser consagradas eternamente e receber oração no Santuário Roso poderão fazer a sua inscrição, poderão preencher de próprio punho a capa da Sutra Sagrada, talismã, que servirá como um registro espiritual, uma tabuleta memorial, para que possa então receber essa oração. Eles poderão fazer então, fazendo a devida contribuição, que servirá como uma contribuição para a manutenção do Santuário Roso. Então veja só que o professor Masaharu Taniguchi disse que não estamos pagando ou contribuindo pela oração em si, mas estamos contribuindo para a manutenção do Santuário Roso. Então, esse é um ponto muito interessante desse artigo, onde o professor fala a respeito da oração perpétua.
E ele disse uma coisa muito interessante, para a qual então o preletor Yasumiba, ele chama a nossa atenção. Tá? Então aí vai aparecer na tela esse trecho onde o professor Masaharu Taniguchi nos fala o seguinte: o nome escrito de próprio punho fica impregnado de vibrações espirituais da própria pessoa, razão pela qual se torna o mais adequado canal de comunicação para a consagração da alma. Ter o nome escrito de próprio punho na Sutra Sagrada, portanto, estar permanentemente com ela, significa que essa alma está constantemente protegida pela Sutra, o que torna incalculáveis os seus méritos. Tá? Então, sobre isso, o professor Yasumiba, ele diz o seguinte: percebi, ao ler esse texto do professor Masaharu Taniguchi, que ele escreve, em primeiro lugar, sobre a oração perpétua em vida e depois sobre a oração perpétua das almas que deixaram o corpo físico. Então, veja só que interessante, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi, no seu artigo, ele nos fala, né, que as pessoas que desejarem fazer a sua inscrição para receberem eternamente a oração no Santuário Roso, para serem consagradas naquilo que é chamado de Shunden, que é o espaço dentro do sacrário do Santuário Roso, que é reservado para os registros espirituais da oração perpétua. Não sei, todos devem saber, né? Nós estudamos isso também no plano de estudos de 2017 sobre o Santuário Roso, aonde então o Santuário Roso é dividido em 3 partes, né? O Shunden, que é a parte reservada para os registros espirituais da oração perpétua, o Koumyogu, que é o espaço reservado para os registros espirituais do Santo da Missão Sagrada, e o Hosogu, que é o espaço reservado para os registros espirituais da festividade do Santuário Roso. Né? Então, cada um desses espaços está reservado para uma modalidade de oração que é realizada lá no Santuário Roso. Né? Então, para que se possa ter o registro espiritual consagrado ali no Shunden do Sacrário do Santuário Roso, então a pessoa em vida faz a sua inscrição, escreve de próprio punho, impregnando naquele registro espiritual, que na verdade é a capa da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade Talismã, e que serve como um registro espiritual, né? Estamos impregnando de nosso próprio punho a nossa vibração espiritual, né? E aí então essa vibração espiritual é envolvida pela Sutra Sagrada e pelos méritos da Sutra, então estamos constantemente protegidos, orientados e recebendo então incalculáveis méritos. Então, essa importância, né, de nós mesmos preenchermos o nosso registro espiritual, de nós mesmos preenchermos essa capa da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que vai servir como um registro espiritual, uma tabuleta memorial, é muito importante. Né? Então, realizar em vida essa inscrição é talvez o melhor canal de comunicação que se possa estabelecer entre o mundo espiritual, entre as vibrações da Sutra e a nossa pessoa. Né? Então, veja só que interessante. Então, daí nós tiramos, então, a conclusão de que fazer a oração perpétua em vida corresponde ao caminho natural para se fazer a oração perpétua, a inscrição na oração perpétua. Como muito se fala a respeito da oração perpétua para falecidos, porque é uma oração que, em determinado momento, né, quando for consagrada no Santuário Roso, ela vai, então, abençoar ou vai beneficiar as almas que já partiram para o mundo espiritual. Né? Porque no Santuário Roso nós consagramos e oramos pelas almas que já partiram para o mundo espiritual. Então, dessa forma, nós, então, precisamos entender que esse caminho natural, né, esse caminho natural que nós precisamos seguir, ele vem do registro feito em vida.
tá? E como é muito falado a respeito da oração perpétua após o falecimento, então dá-se essa conotação, essa impressão que a oração perpétua só serve para falecidos, ou só se fala de oração perpétua para as pessoas que já partiram para o mundo espiritual, e considerando então a oração perpétua em vida é como se fosse uma outra modalidade de oração, e na verdade é tudo uma coisa só, né? É claro que esse procedimento que nos foi assim ressaltado pelo preletor Yasumiba e também que nos foi orientado pelo professor Masaharu Taniguchi, não invalida de maneira nenhuma a oração perpétua que é realizada pelos parentes e familiares, né, de uma pessoa que falece e que desejam então consagrar aquela alma eternamente no Santuário Roso. Tá? A vibração espiritual dos nossos parentes, dos nossos familiares é muito semelhante à nossa e com certeza também tem um valor muito grande na hora de fazer a inscrição. Com certeza as pessoas que foram inscritas através, né, de parentes e familiares estão recebendo a oração lá no Santuário Roso. E também os anjinhos abortados, né, estão todos recebendo a oração da mesma forma, mas como ressalta aí o professor Masaharu Taniguchi, né, escrever com o nosso punho é a forma mais eficiente de se fazer essa inscrição. Tá? Então isso nos traz uma reflexão muito importante, tá? Todo esse procedimento nos traz uma reflexão muito importante. Quando nós falamos de morte, nós temos assim uma sensação não muito agradável, nós não gostamos de falar sobre a morte, não gostamos de falar das coisas, né, que acontecem após a morte dos nossos entes queridos. Então, consequentemente, nós acabamos então negligenciando essa questão da oração, né, porque a questão da morte ainda é um tabu para muitas pessoas, né? Mas nós precisamos compreender, então, e isso conversando com um amigo preletor, que um dia foi nos visitar lá no Ofícios Religiosos, nós estávamos falando sobre a compra de um jazigo para nós mesmos, né, para que após a nossa morte nós possamos ser enterrados nesse jazigo. E aí muitas pessoas têm esse sentimento, né, de que, nossa, por que eu vou comprar um jazigo para mim? Que coisa mais macabra, né? Ficar pensando na própria morte. Por que eu vou comprar um jazigo com tanta antecedência? Parece que a gente está esperando o dia da morte, né? Mas, na verdade, esse preletor amigo falou o seguinte: não, mas quando nós compramos um jazigo para nós estamos organizando ou planejando a nossa vida. Porque nós sabemos que a morte é algo inevitável, um dia todos nós vamos morrer, né? Isso é ponto pacífico. Mas, se nós nos organizarmos e já adquirirmos o nosso jazigo com antecedência, nós estaremos eliminando a preocupação que os nossos filhos, os nossos netos vão ter, né, de, na correria, ter que comprar ali um jazigo para fazer o nosso enterro. Então, nós estamos tirando deles essa preocupação, né? Então, na verdade, é um ato de amor, né? E por que não pensar da mesma forma em relação à oração perpétua, né? Quando nós fazemos já de antemão, fazemos a nossa oração perpétua, a inscrição na oração perpétua, enquanto estamos vivos, né? Nós já estamos, então, nos antecipando, tirando a preocupação dos nossos familiares, que quando nós falecermos, então nós não precisaremos fazer nada disso, né? Os familiares não precisarão fazer nada disso. Então, é uma outra forma de enxergarmos essa questão da oração perpétua, tá? Então, como não é muito falada essa questão da oração perpétua em vida, justamente porque existem todas essas questões, né? Então, é importante nós conhecermos, então, esse pensamento do professor Masaharu Taniguchi, onde ele nos orienta que a oração perpétua em vida é o caminho natural para que possamos, então, ser consagrados no Shunden do Santuário Roso, o Sacrário do Santuário Roso, tá? Como é do conhecimento de todos, existe aquilo que nós chamamos de oração perpétua credenciada,
tá? O que é a oração perpétua credenciada? A oração perpétua credenciada é aquela onde pessoas que ocuparam determinados cargos dentro da organização e que trabalharam intensamente pelo movimento, e também preletores e líderes da iluminação, todos os preletores e líderes da iluminação, sem exceção, e aquelas pessoas que contribuíram com a missão sagrada na categoria dizimista ou dizimista especial, benemérito, né? Dizimista ou acima, todas essas pessoas, após o seu falecimento, em reconhecimento e gratidão, a Seichonoye do Brasil oferece graciosamente, gratuitamente, a oração perpétua para aquela pessoa. Tá? Então, isso é a oração perpétua credenciada. Tá? Aí algumas pessoas pensam, eu não preciso fazer a minha oração perpétua agora, porque eu já adquiri o direito de ter a minha oração perpétua quando eu falecer, porque eu ocupei um determinado cargo, porque eu contribuí 10 anos com a missão sagrada. Né? Então, algumas pessoas podem pensar dessa maneira, né? Mas é uma maneira equivocada de pensar, e pode conter, né, no íntimo aquele pensamento, eu não preciso despender dessa quantia agora, porque eu vou receber graciosamente essa oração perpétua quando eu falecer. Né? Mas, diante de tudo isso que nós expusemos até agora, nós podemos perceber que a oração perpétua, a inscrição na oração perpétua ainda em vida, é uma manifestação de devoção muito grande da pessoa, né? A fé que a pessoa tem, ela acredita na oração que vai ser realizada, né? E ela sabe que aquela inscrição em vida vai proteger, vai orientar, vai abençoar, né, todas as suas ações aqui no mundo terreno. Então, ela não precisa esperar até falecer para receber a oração perpétua. Ela já pode começar a ser abençoada a partir de agora, né? Na verdade, até o momento eu também sempre pensei dessa maneira, né? E após esse estudo, assim, como que abriu uma porta para uma nova possibilidade, aonde eu vejo que a oração perpétua em vida, realizada em vida, ela também pode nos trazer grandes benefícios, né? Pode ajudar na execução das nossas ações aqui no mundo terreno. E dessa forma, então, nós podemos ser mais felizes ainda, né? Bastante abençoados pelas orações e pelos méritos da Sutra Sagrada. Tá? Então, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, né? E eu também, até um determinado momento, pensava, por que eu vou ficar pensando na oração que eu vou receber depois que eu falecer? Né? Mas depois, a partir do momento em que eu compreendi essa questão da oração perpétua em vida, deu vontade de fazer as orações perpétuas para mim, para minha família e para todos, né? Para que todos possam, então, ser abençoados por essas orações. Tá? Então, é realmente maravilhoso. Maravilhoso que nós possamos compreender e aprofundar cada vez mais os conceitos das nossas práticas para que nós possamos ter a correta compreensão, tá bom? Gostaria de mostrar aqui neste momento alguns itens que compõem o kit de inscrição da oração perpétua, tá? Então, quando nós vamos fazer a inscrição da oração perpétua, seja a nossa própria em vida, ou seja dos nossos entes queridos que faleceram, ou de anjinhos abortados, nós utilizamos o seguinte material. E a regional possui esse material, né? Todas as regionais são abastecidas com esse material, mas eu gostaria de mostrar aqui para ilustrar para todos. Tá? Então, a ficha de inscrição da oração perpétua, tá? Ela é uma ficha composta de 3 vias, precisam ser preenchidas corretamente, se é oração perpétua em vida, se é de anjinho abortado, se é de oração perpétua de pessoa que já faleceu, se é oração perpétua credenciada, tá? Então, tem todas as informações necessárias aqui nessa ficha que precisam ser preenchidas corretamente. E junto com essa ficha de inscrição, é preciso, então, preencher a capa da Sutra Sagrada, aquela que, né, nós falamos aqui na aula,
que serve como registro espiritual, como tabuleta memorial. Então, aqui de próprio punho, nós vamos então fazer a inscrição do nosso nome ou o nome do nosso ente querido nesta capa. Agora, um ponto muito importante que me foi alertado pelo pessoal do administrativo do Ofícios Religiosos é que existe uma capinha diferente quando se trata de oração perpétua para aborto. Tá? Então, é uma capinha cor-de-rosa, diferente daquela para pessoas adultas ou pessoas que não são abortos, né? E a capinha amarela, tá? Então, precisa diferenciar essas duas capinhas, porque constantemente tem vindo a inscrição de anjinhos no registro de pessoas, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado. Então, esse é o material que vai ser preenchido por ocasião da inscrição na oração perpétua. No regulamento dos ritos do Santuário Roso, consta que, na medida do possível, é importante que venha também, junto com a ficha de inscrição, um pedacinho da roupa da pessoa que faleceu, né? No caso de oração perpétua para falecidos, um pedacinho da roupa da pessoa ou uma foto 3x4. Por quê? Justamente porque não é a própria pessoa que preencheu, né? É uma pessoa da família cujo vínculo espiritual é forte, existe, mas não é tão forte como quando a pessoa preenche. Então, nós acrescentamos aí uma foto ou um pedacinho da roupa para aumentar esse vínculo espiritual, tá bom? Mas na ausência desses dois itens, né? Então não tem problema, manda assim mesmo e vamos então fazer a oração da mesma maneira, tá bom? Após o recebimento desses documentos e da contribuição, que é a contribuição que é estabelecida pela Seitianoia do Brasil, o Departamento de Controle Administrativo do Ofícios Religiosos vai fazer todo o cadastramento, vai fazer toda a tramitação administrativa. Esse registro espiritual, né, em forma de sutra sagrada, que no fim ele fica desta forma aqui, olha que bonitinho, né? Então, é a Sutra Sagrada Talismã, envolta com a capinha, com a inscrição do nome e acondicionada numa caixinha de acrílico, tá? Então, este registro espiritual é enviado pelo Departamento de Ofícios Religiosos Doutrinário para a Academia de Ibiúna, aonde é então consagrado esse registro ou no templo de oração, ou no Santuário Roso, dependendo, então, da situação, tá? Então, olha só, que bonitinho, né? E esse aqui é o talismã do anjinho, tá? Cor-de-rosa, com a capinha cor-de-rosa. E feito isso, então, a pessoa que fez a oração perpétua, que se inscreveu na oração perpétua, vai receber de cortesia esta sutra sagrada especial, tá? Condicionada numa caixa de luxo, né? É uma sutra sagrada muito bonita e aonde na capa dela nós escrevemos o nome do apóstolo da missão sagrada espiritual ou da pessoa que está recebendo essa oração perpétua, tá? Então, essa é uma cortesia que vai para a pessoa que fez a inscrição e também é enviada uma forma humana de 12 meses, né, para que possa, então, receber também oração através da forma humana, tá? Tem também o certificado, que é emitido com o nome da pessoa que fez a inscrição, né, que está inscrita. Infelizmente, eu não o trouxe, né, porque esse certificado ele é emitido um a um com o nome já da pessoa, né, então eu não tinha nenhum modelo para trazer. Mas, então, é enviado também o certificado, a sutra sagrada e a forma humana. Tá? Então, são esses materiais que vêm. Então, todos esses procedimentos administrativos, a regional possui todas as orientações, todas as informações, mas é claro, né, o Departamento de Ofícios Religiosos está lá à disposição para esclarecer qualquer dúvida, passar mais alguma informação, fornecer os materiais, né, o administrativo do Ofícios Religiosos, através do preletor Patrick, está lá sempre à disposição para atender a todas as regionais, é só fazer a solicitação. E a todos os preletores e líderes da iluminação é muito importante que tenham todas essas informações para que possam divulgar,
cada vez mais, possam transmitir corretamente para todas as pessoas, para todos os adeptos, a importância da oração perpétua e também a forma correta de fazer essa inscrição de oração. Tá? Um ponto muito importante que eu gostaria de abordar aqui também, aproveitando essa oportunidade, é falando sobre as distorções doutrinárias que muitas vezes ocorrem em relação às práticas da Seichonoye. Nós que somos preletores temos essa grande responsabilidade de transmitir corretamente a doutrina para os nossos adeptos, né? Como o professor Masaharu Taniguchi nos disse, nós somos os carteiros que entregam, né, a verdade para os adeptos. E para isso nós precisamos estar muito bem informados, muito bem orientados, precisamos estudar, precisamos nos aprofundar nos assuntos e ter todas as informações corretas para transmitir corretamente. Isso é muito importante. E muitas vezes nós nos deparamos, infelizmente, nós nos deparamos com algumas situações que são fruto de orientações que não foram dadas corretamente, né? E então as pessoas acabam distorcendo a finalidade de uma determinada prática, né? E acabam então não atingindo o objetivo, não atingindo aquilo que realmente se espera de uma prática da Seichonoye, né? Então, justamente porque foram mal orientadas. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Por exemplo, eu tenho uma situação lá no Departamento de Ofícios Religiosos, onde, quando eu entrei lá, um ano atrás, tínhamos uma mesa onde ficavam expostos os registros espirituais e as pessoas ficavam à vontade para preencher os registros espirituais e fazer a contribuição devida, né? Registros espirituais da festividade do Santuário Roso, estou dizendo. E aí, então, as pessoas vinham e algumas diziam, não, eu já sei como preenche, eu já sei como que é, eu já conheço, eu já fiz, e sentavam lá e ficavam preenchendo. E algumas vinham e diziam, eu queria marcar uma missa. Marcar uma missa? Marcar uma missa porque eu tenho um determinado problema assim, assim, e me disseram que se eu fizer um pedido de missa, eu vou resolver esse problema. Mas como assim pedido de missa? Aquele papelzinho que vai lá para a Ibiúna. E aí a gente deduz, então, que é o registro espiritual da festividade do Santuário Roso. Então, existem diversos tipos de situação e aí, então, nós chegamos à conclusão de que deixar exposto ali aquela mesa, né, para que as pessoas preencham à vontade, né, o registro espiritual, não era muito adequado porque carecia de orientação. Muitas pessoas vinham e diziam, eu já sei preencher, e aí, então, elas acabavam preenchendo de maneira errada ou com esse pensamento, né, de que preciso eliminar um determinado problema, então eu vou preencher um registro espiritual. Então, nós passamos essa mesa, né, de preenchimento de registro lá para a orientação pessoal, Departamento de Orientação Pessoal. E a partir disso, então, as pessoas começaram a conversar com o preletor antes de fazer o preenchimento. E isso foi muito importante, acredito que foi uma medida necessária para que evitássemos determinados tipos de distorções doutrinárias, tá? E no caso da oração perpétua, também já ouvi diversas situações, né? Algumas pessoas ligam e perguntam algumas coisas muito interessantes. Uma vez me ligou uma funcionária da regional e me disse o seguinte, olha, tem um preletor advogado que ele está orientando os seus clientes quando tem uma demanda de herança ou de inventário ou coisa parecida, imediatamente ele orienta o cliente a fazer a oração perpétua. Faz a oração perpétua que vai resolver, né? Mas será que é esse o objetivo da oração perpétua? Resolver demandas, inventários de heranças, etc, etc? Né? Então, não estaríamos aí distorcendo o verdadeiro objetivo da oração perpétua, né? Que é receber a oração, ser abençoado, ser consagrado no Santuário Roso, e a partir do momento em que então, consagrado no Santuário Roso, se torna um apóstolo da missão sagrada espiritual e passa a trabalhar diligentemente pelo movimento de iluminação da humanidade lá no mundo espiritual,
assim como todas as almas que são consagradas no Santuário Roso, né, não estaremos aí então distorcendo o verdadeiro objetivo da oração perpétua? Então, esse tipo de situação, nós que somos preletores temos responsabilidade, né, de orientar corretamente para que não tenhamos essas distorções, tá? E então, é muito importante que estejamos sempre estudando e estejamos sempre bem alinhados com as orientações dos nossos centros, né, dos nossos superiores. E aí, falando em distorção, né, gostaria de trazer também uma situação que é muito comum e as pessoas perguntam muito, né, que é a diferença entre oração perpétua e missão sagrada. Tá? Então, as pessoas vêm e perguntam o seguinte: quando eu faço minha inscrição na oração perpétua, eu já vou estar recebendo a oração perpetuamente. E eu preciso continuar contribuindo com a minha missão sagrada? Ou, quando o meu ente querido, né, parte para o mundo espiritual, eu preciso transferir para santo da missão sagrada e continuar fazendo a contribuição, se ele já está na oração perpétua? Né? Então, essa dúvida é muito comum. E eu acredito que essa dúvida, e na verdade é uma distorção também, não deveria haver, né, essa dúvida, mas ela ocorre porque as pessoas acreditam que elas fazem a inscrição na oração, na missão sagrada ou no santo da missão sagrada espiritual para receber oração, né? E na verdade o conceito aí é outro, porque a missão sagrada é aquele instrumento ou aquela ferramenta instituída pelo mestre Masaharu Taniguchi para poder manter o movimento de iluminação da humanidade. Então, as pessoas que se inscrevem na missão sagrada, elas assumem a sagrada missão de contribuir financeiramente para a manutenção do movimento de iluminação da humanidade, né? E com isso, elas alcançam méritos muito grandes, né? Enormes, porque elas estão, então, contribuindo para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. Esse é o objetivo da missão sagrada, né? Mas como muitas pessoas acabam fazendo a inscrição, né, somente para receber a oração ou somente para receber o benefício da oração, sem conhecer o verdadeiro significado, então acaba surgindo esse tipo de distorção. Mas eu já vou receber oração através da oração perpétua, eu não preciso mais contribuir com a missão sagrada, né? Então também é uma dúvida que nós precisamos esclarecer sempre com os nossos adeptos, né? O que é realmente a oração perpétua? E a oração perpétua é o quê? É aquele desejo, né, da pessoa de receber perpetuamente a oração, de ser abençoada e protegida pelas vibrações da Sutra Sagrada e com isso, então, alcançar um aprimoramento cada vez maior do seu espírito, né? E também participar do movimento de iluminação da humanidade lá no mundo espiritual. E a missão sagrada também tem o seu valor, porque é a forma como aquela pessoa vai contribuir para a manutenção do movimento de iluminação da humanidade. Essencialmente, todos eles, como eu disse, né, todas as almas que estão consagradas no Santuário Roso começam a fazer parte do movimento de iluminação da humanidade, começam a fazer parte desse seleto grupo de espíritos que estão trabalhando incansavelmente pelo bem das pessoas lá no plano espiritual e com isso, então, elas estão se desenvolvendo, estão acumulando méritos maiores, né? Mas a contribuição que se faz para a missão sagrada é o compromisso que aquela pessoa ou aquele espírito, e no caso da pessoa falecida, né, que os familiares daquele falecido continuam, né, fazendo esse compromisso de contribuir financeiramente para o movimento de iluminação da humanidade. Tá? Então, essa diferença precisa ser bastante explicada para os nossos adeptos para que não haja nenhum tipo de distorção. Tá bom? Então, essa é a exposição que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, amigos preletores e líderes da iluminação. E nós vamos, então, agora passar para uma parte muito gostosa, que é uma entrevista, um bate-papo que nós vamos fazer com a nossa amiga preletora, Irani Staub Villaflor Teixeira, que, para as pessoas que a conhecem, né,
é uma referência quando se fala de oração perpétua. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história dela em relação à oração perpétua. Muito obrigada. Obrigada. Então, estamos aqui com a preletora Irani Staub Villaflor Teixeira, a maravilhosa preletora da Regional SP Lapa, né? E é uma pessoa que tem uma devoção muito grande pela oração perpétua, né? Ela tem uma fé muito grande e ela tem muitas histórias, muitos relatos, e nós vamos conversar um pouquinho com ela então, tá bom? Então, preletora Irani, muito obrigada, né, por estar aqui nessa aula virtual junto com todos nós. Gostaria de perguntar para você como e quando foi a orientação para fazer a oração perpétua pela primeira vez? A oração perpétua, a primeira vez que eu tive a conscientização foi quando eu estive no seminário na Academia de Ibiú, no seminário do Renascimento, no ano 2005. Quando houve a explicação, eu percebi a grandiosidade que é a oração perpétua. E naquele momento, eu tomei a decisão que eu iria fazer, só que eu me barrava com uma questão, a parte financeira, a parte do valor. Eu achava que para mim estava um pouco difícil e comecei a planejar como viria a fazer. E o tempo foi passando. Quando foi em 2006, meu sogro fez a passagem para o mundo espiritual e aquilo ficou mais forte em mim que eu deveria fazer a oração perpétua para consagrar meu sogro no santuário, na oração perpétua, né? E naquele momento, passou-se mais um ano, eu ainda não tinha conseguido fazer, porque ainda estava com a mente presa na situação do valor, que eu achava que era caro. Mas eu tive a oportunidade de trabalho temporário de um mês e nessa oportunidade eu consegui adquirir o valor para contribuir com a oração perpétua. E o que foi interessante nessa oração perpétua, quando eu fiz a oração perpétua, é que depois de um ano, mais ou menos um mês que eu estava feita a oração perpétua, eu participei do evento na Academia de Ibiúna novamente. E o preletor que orientou falou da seguinte forma: quando você faz a oração perpétua, alguém da família recebe, que está precisando mais, recebe uma ajuda. E eu fiquei com aquilo no coração. Voltei para São Paulo, falei para meu marido assim: o seu irmão vai ser o beneficiado dessa oração perpétua. E naquele momento, aquele meu cunhado estava desempregado, desmotivado, vivia com depressão e as coisas para ele não davam certo. E meu sogro tinha uma preocupação muito grande com esse filho. O que aconteceu? Passou-se um ano depois da oração perpétua, esse meu cunhado, tudo na vida dele começou a melhorar. Ele começou a ficar mais organizado, arrumou um emprego e hoje ele é uma pessoa muito feliz. E em todos os aspectos da vida dele prosperou e é muito feliz e vive tem uma família maravilhosa hoje. Maravilha. Então você vê como é importante a oração, né, perpétua. Exato. Então a primeira oração foi para o seu Meu sogro, né? Foi uma oração que foi feita em homenagem a ele, meu sogro, né? isso. E de lá para cá, quantas orações perpétuas você conseguiu fazer? Olha, até o momento são 19. 19 orações perpétuas. Olha que maravilhoso, né? Sendo que 13 é para entes queridos que estão no mundo espiritual, né? E 6 para as pessoas que são do meu convívio estão vivas, né? Que eu fiz também. E, preletora, você falou a respeito da contribuição, né? Que a contribuição é muito cara. De fato, né? Um valor para as pessoas que podem, de início, né? Achar que é um valor muito alto, mas, né? Como foi dito lá na aula, que é uma contribuição para a manutenção do Santuário Russo, né? Mas nós não temos, né? Quando nós estamos conhecendo Seitianoye, nós não temos essa noção, essa visão, né? E aí o valor financeiro pesa um pouquinho. Como que foi para você lidar com esse valor aí? Então, o que aconteceu? Em 2008, em outubro de 2008, a gente ficou sabendo que o meu pai estava com diagnóstico de câncer no pâncreas, fígado e vesícula. A gente fez uma cirurgia para amenizar a situação dele, o problema dele. E naquele momento eu tive a intuição de fazer a oração perpétua para os meus avós paternos, né? A gente fez a oração perpétua para eles. O que aconteceu? Eu tive a intuição, assim, de fazer muita oração para os antepassados. E graças a essa intuição, veio na minha mente de conversar com o professor Heitor Miyazaki na época. Pedi uma orientação para ele. E na orientação que ele nos dirigiu, ele pediu para que a gente fosse à cidade de Natal, levantasse todos os nomes dos meus bisavós, paterno e materno. E o que aconteceu? Eu consegui, e ele falou assim também que o meu bisavô paterno estava muito triste no mundo espiritual porque ele se sentia esquecido pela família. E foi nesse momento que eu fiz uma reflexão e eu percebi que nem o nome do meu bisavô paterno eu sabia. Então, naquele momento, eu vi que o professor Heitor estava certo e fui até a cidade natal do meu pai e busquei os túmulos, mas eu só achei os túmulos da família materna. Da família paterna eu não achei nada.
E aí eu voltei novamente, encontrei o professor Heitor e conversei com ele, que a gente queria muito ajudar o meu pai, a situação do meu pai, o sofrimento do meu pai naquele momento. E aí ele falou para mim assim, olha, se você não achou os túmulos da família, faz oração perpétua para os 4. Aí eu pensei assim, criou um ponto de interrogação na minha cabeça, assim, acho que ele olhou em mim e percebeu, eu pensando assim, como, né, já gastamos com a cirurgia, já peguei R$2.000 emprestado para fazer para meus avós, agora mais 4, tinha um total de R$6.000, como que eu vou chegar para minha família e falar isso? Aí o professor Heitor Miyazaki, ele foi assim, de uma grandiosidade que eu nunca vou mais esquecer do olhar dele. Ele olhou para mim como se olhasse dentro da minha alma, dos meus olhos, e falou assim, pensa no amor, pensa no bem para essa alma, o que ela vai receber. Quando ele falou isso, meu ser se calou. Aí eu saí lá da Regional SP Interlagos, na época ele estava dando palestra lá, e vinha no trem, no metrô, agradecendo a Deus antepassados, que Deus ia dar toda a sabedoria para eu conversar com meus familiares e poder fazer as 4 orações. E naquele momento eu falei com todo mundo, aí meu marido se propôs a doar uma oração, o outro meu irmão deu outra, meu pai também falou, pode pegar o dinheiro da poupança, e fizemos aquela ajuda mútua e fizemos a oração perpétua. Dia 5 de novembro de 2008, feita a consagração. O meu pai, ele partiu para o dia 2 de dezembro para o mundo espiritual, fez a sua passagem. 8 dias antes do meu pai partir para o mundo espiritual, ele passou muito mal e a gente teve que interná-lo no hospital, e nós fomos para o hospital Sorocabano, na Lapa. E naquele momento, o segundo dia, eu estava como supervisora da Regional SP-Lapa, eu saía da Regional nas folguinhas e ia lá ver meu pai na UTI. E numa dessas saídas, eu consegui entrar numa tardezinha no segundo dia, dei de cara com uma enfermeira, que era uma amiga nossa da Seitonei, a divulgadora Neuza Conceição Bento. Quando eu encontrei com ela, ela falou assim, você está fazendo o que aqui? Eu falei, meu pai está aqui. Ela falou, nossa, conversamos um pouco, eu falei para ela assim, Neuza, o que você pode me ajudar? A gente está pagando particular aqui para o meu pai, né? Na época acho que era R$1.500. Aí ela falou assim para mim, Irani, o atendimento do SUS e do particular é igual. Seu pai tem a carteirinha do SUS? Eu falei, tem. Então vai lá na recepção, é só fazer transferência. Naquele momento, meus irmãos falaram assim, que sorte, né? Foi uma sorte, né? Aí eu, no meu entendimento, veio aquilo na minha mente assim, não é sorte. Isso foi a mão misericordiosa de Deus, a retribuição dos antepassados, o Espírito elevado, aquele momento de dor estava nos aparando, nos confortando. E isso nos ajudou bastante, porque tanto a passagem do meu pai, como o sepultamento dele, o enterro, foi tudo de uma forma harmoniosa. Então eu tenho muito a agradecer, é só gratidão. Maravilha. E é um despertar espiritual maravilhoso. Que bom, né? Então, quando você despertou para o amor, né, que precisava oferecer para o seu ente querido, né, todas as coisas foram se ajustando, tudo foi fluindo, foi acontecendo. E ele deixou bem claro, não pensa no dinheiro, pensa no amor e no bem. Que maravilha, né? Que lição, né? Que grandiosa lição, eu aprendi, né? Porque muitas vezes nós estamos tão presos no aspecto fenomênico, material, né? E esquecemos do mais importante, que é o sentimento com que nós vamos fazer aquela oração, né? Então, maravilhosa lição aí que foi dada, né? Então, dentro dessas 19 orações perpétuas que você fez até agora, né? Qual é a sua motivação? Porque eu sei que você pensa em fazer mais orações, né? Porque você já comentou isso comigo. Não vai parar nas 19, tem mais aí pela frente, né? Qual que é o sentimento que te motiva a fazer essas orações? O primeiro lugar é o amor. Sim. O segundo é o respeito e a reverência com eles, né? Eu penso que a oração perpétua, ela é uma oração que é o alimento da alma. E quando você oferece para ele, a gente sabe que a gente oferece para ele o caminho da evolução infinita. Eles vão ascendendo cada vez mais a planos espirituais mais elevados. Então, é um momento de oferecer isso com o coração repleto de amor, com gratidão, para que eles possam ser cada vez mais felizes, né? Onde eles estão, seguindo o caminho deles. É o que eu sinto no meu coração, é assim que eu faço. Né? Maravilhoso, que pureza de alma, parabéns. E assim, você tem muitos relatos, né, a respeito dessas orações todas que você realizou até agora. Conta para nós algum relato, assim, você tem algum relato de oração perpétua em vida que você possa compartilhar com os amigos? Tenho, o do meu esposo, né? Quando foi em 2010, a gente estava em dezembro de 2010, a gente teve um acidente de carro. E o carro deu perda total, estava eu, ele e minha filha nesse acidente, gastando condicionado com a gente.
E passando isso, ele foi lá, né, trocou o carro, pegou um carro novo. Quando foi em abril, ele pegou o carro novo. Quando foi em maio, aniversário dele, ele está na porta do local lá, comprando as coisas para o aniversário dele, o bolo, não sei o quê. Chega um jovem, né, e fala assim, eu quero o seu carro emprestado. Oh, meu Deus. Levou o carro dele, deixou ele com guitarra, com churrasco, com cerveja, tudo na calçada. Mas mesmo assim, aconteceu esse imprevisto, ele comemorou o aniversário dele. Passou no final daquele ano, em 2011, houve um outro acidente de carro. Ele estava sozinho, um carro fechou ele, foi para o lado de um caminhão, ele rodou na pista Regis Bittencourt. E no momento que ele teve o acidente, ele ligou para mim, então eu sentia na voz dele que ele ficou bem assim, assustado e chocado com aquilo lá. Então, no momento que ele falou isso, eu estava no telefone, já veio na minha mente assim, faz oração perpétua para ele. Então, aí com muito amor, cheguei com a funcionária da regional, já peguei a inscrição, preenchi, e eu fui, assim, todo mês, fiz em 10 vezes, fui pagando para ele. E isso deu uma mudança muito grande, graças a Deus, nada mais de infortúnio, de coisas infelizes, aconteceu para o meu esposo. Maravilha. Então, ele teve uma proteção bem grande, porque eu tinha ouvido um relato também de uma pessoa da Penha, em Biúna, sobre isso, que ela foi na regional fazer a oração perpétua, ela ia fazer para 2 pessoas que estavam no plano espiritual. Quando chegou na porta da jornal, ela falou assim, não, fazer para tal pessoa que está no espiritual e para minha neta. 2 dias depois, a neta sofreu um acidente e não aconteceu nada com ela. Nossa, então, a gente vê a proteção, a força espiritual que é a oração perpétua. Então, naquela época, eu fiz para o meu marido e dei de presente para ele de Natal, de agradecimento. Maravilha, que lindo. Você tem mais algum relato aí relevante que você possa compartilhar? Tem do anjinho, né? Que eu acho que é muito importante. Sim. Muitas vezes a pessoa tem a ideia que o angelical, ele não faz parte da família, né? Às vezes, e isso, a gente tem que ter consciência que ele é filho, né? No momento que a gente concebeu, mesmo que ele foi para o mundo espiritual, 1 mês ou 2 dias de vida, 15, ele faz parte da família. Então, eu tive uma gravidez tubária e essa gravidez ela foi interrompida, né? Na época, pegamos bastante orientação e a medicina nos pediu, né? Foi orientado também. E eu aceitei na época com muito assim... Aceitei de coração, né? Porque eu aprendi isso, que quem ama, solta. E aí passou mais ou menos uns 2 anos, a minha filha estava fazendo 15 anos de idade e eu falei para meu marido, para nossa filha a gente vai fazer festa de aniversário, a gente faz formatura, aí não sei o quê, né? A gente faz bastante coisa para os filhos. E para aquele que está no mundo espiritual? Ele também é nosso filho. Também faz parte da nossa família. O que a gente pode oferecer para ele seria a oração perpétua. E meu marido, na hora, é maravilhoso, minha esposa aceitou, fizemos. Entendeu? Também com reconhecimento, com muita gratidão, porque cada espírito tem uma escolha. Tem aquele que escolhe reencarnar aqui e viver aqui. E tem aquele que escolhe seguir o seu caminho no mundo espiritual, que também é um aprendizado, é um estudo e um desenvolvimento. Então, ele aceitou de coração e isso para mim foi uma grande bênção, entendeu? Maravilhoso. Poder reconhecer, consagrar, né? Que é esse o objetivo da oração perpétua, né? Sim, com certeza. E queria que você deixasse, então, para encerrar aqui esse momento nosso, uma mensagem, né, para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre por que fazer, ou, né, como que vou fazer, como é que eu vou contribuir. Uma mensagem, assim, para que as pessoas possam se motivar a fazer a oração perpétua também. Então, tem um livro, A Verdade e Orações, volume 2, que o professor Masato Taniguchi, ele explica assim na oração. Se você estiver um caminho escuro, uma estrada íngreme, quando você avistar uma janela iluminada, que alívio você sentirá? Então, eu vejo da seguinte forma, quando você oferece a oração perpétua para os seus antepassados, é como se você oferecesse um caminho de luz para eles. Para que eles possam cada vez mais seguir o caminho da luz, do amor, do crescimento espiritual. Então, é dessa forma que eu vejo. Então, eu peço às pessoas que façam com amor, como o professor Heitor explicou, pensando sempre no amor, no bem, no sentimento de gratidão, não esperar jamais algo em troca, porque a oração perpétua é algo sagrado que você faz com o coração abnegado. É um gesto nobre. Então, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido a Seiichi Onoye, aos meus antepassados, ao mestre Masato Taniguchi, em especial a poder conhecer o ensinamento e viver esse ensinamento grandioso. Muito obrigada. Muito obrigada pela leitora Irani, muito obrigada pela participação aqui nessa aula virtual, com esse relato tão rico, né, com essa experiência maravilhosa que nos ensinou bastante nessa oportunidade. Muito obrigada.